aquela correria, todo mundo tentando, batendo cabeça, correndo sem saber para onde estava correndo. Hoje o Vasco ele tem uma organização. Muita qualidade chegou. Dentro de campo. Essa qualidade ajuda a organização. Faz diferença, mas sem organização não adianta. Ajudou, mas claro que é ótimo. Organização com jogador ruim não rola, não. Adianta. Claro que é ótimo você ter um cara como o Payet, mas, por exemplo, a gente estava conversando aqui no intervalo. O Zé Gabriel já estava lá. Sim. Ele não jogava na Série B, ele não era relacionado por outros técnicos. E o Ramon percebeu esse rapaz. O rapaz hoje é um destaque do time. Sim. É Funciona verdade. bem. O grande nome desse momento do Vasco, para mim, sem dúvida, é o Ramon Dias. É um trabalho de treinador Sim. excepcional, o que ele fez em pouquíssimo tempo no comando do Vasco. Ele é um técnico experientíssimo, né? Ídolo da torcida do River Plate. Antes do Vasco estava no Al Hilal. Aliás, foi o técnico que eliminou o Flamengo no Mundial de Clubes esse ano, lá no Marrocos, né? No início do ano. Ele era o técnico daquele time. E ele conseguiu algo que parece, assim, simples, mas está muito longe de ser simples. Ele simplesmente botou as coisas certas nos lugares certos. Os pingos nos is. Ele organizou o time. Sabe? Você aqui vai fazer isso, você vai fazer aquilo, você vai fazer... Todo mundo junto vai fazer isso daqui funcionar. Exato. E funcionou. Mas muita gente não consegue chegar perto disso. O Vasco não conseguia chegar perto disso. E o Vasco é um time que sempre teve, durante esse Campeonato Brasileiro, semanas livres para treinar, porque ele já começou o Brasileiro sem qualquer outra competição em paralelo. O Vasco já tinha sido eliminado da Copa do Brasil, não estava em Libertadores, nem Sul-Americana, só tinha o Brasileiro para jogar. Já tinha saído, obviamente, do Campeonato Estadual, que já tinha acabado. E com o Barbieri, o Vasco não conseguia encontrar essa organização. Então é um time hoje, primeiro, bem preparado fisicamente, está com força, está com velocidade e muito estruturado. É um 4-3-3 que se transforma num 4-1-4-1, mas que com a bola todo mundo sabe o que fazer, procura muito trabalho pelos lados do campo. Então você triangula pela direita ali. Tem o Puma Rodrigues, que voltou a ser titular. Ele se aproxima do Paulinho e do Rossi, ali sempre essa jogada. Do outro lado, o Piton ontem foi o jogador... Aliás, os dois laterais foram jogadores com o maior número de ações com bola no Vasco ontem. Primeiro o Piton, depois o Puma Rodrigues. Então o Piton já tem ali do lado dele, caindo o Praxedes e caindo agora, virando titular, o Payet. O Verratti lá no meio se movimenta para fazer essa função de pivô e ser referência dentro da área. E aí dois jogadores importantes, né? Zé Gabriel já citado e o Paulinho. O Paulinho tem sido a mola mestra desse time no meio de campo. Ele Paulinho Paula! Vai de um lado, vai do outro, consegue fazer, recupera a bola. O lance do segundo gol do Vasco ontem é todo dele. Sim. Ele rouba a bola, avança até a entrada da área e cruza. É um time muito objetivo também, mostrou isso contra o Fluminense na vitória do último sábado. Não tem essa história de ficar perdendo tempo. Esse gol aí mostra muita coletividade. Nos gols do Vasco ontem você vai perceber que muitas vezes há dois jogadores. Nessa jogada aí, tinha o Payet e o Piton. Os dois poderiam ter feito o passe. Em quase todas as finalizações, além do jogador que finaliza, há outros jogadores que poderiam finalizar também, em condições de fazer o gol. Olha só, essa é a jogada que eu dizia. Perceba, o Paulinho recupera a bola, leva até a área, tem lá o Verratti, não tem? Olha, essa bola passa por ele. Tem mais dois chegando. Duas opções. O Praxedes e também o Payet. O gol de cabeça, né, logo no início do jogo, é uma cabeçada do Zé Gabriel que passa pelo Verratti. O último gol que a gente vai ver também, aí nessa cabeçada do Verratti, o Vasco tinha mais 3 jogadores dentro da área, que poderiam também ter sido alvos de cabeceio. O gol do Peck, se a bola passa pelo Peck, ainda tinha ali o Sebastião Ferreira, que poderia ter desviado a bola. Então é um time que chega com sobras na organização ofensiva, porque ele é justamente muito bem treinado. Acho que essa é a grande palavra. É um time bem treinado. E muita gente vai falar que, mas foi contra o Curitiba, que está na zona do rebaixamento, O Vasco que também está tá lá na lanterna. O Vasco também está. Mas a gente tem que olhar os Ganhou últimos... do Fluminense no fim de semana. Não, e não só isso. A gente já falava de uma melhora, de sinais de melhora, no jogo contra o Corinthians, na Neoquímica Arena. Desde então. Desde então, é um Vasco que vem mostrando uma identidade de jogo. Então, acho que esse é o grande ponto. É como disse o Eugênio, né? E aí, ilustrando bem o que ele falou. Se passa do PEC, tem mais jogador chegando para tentar fechar ali no gol. Mas é um time que agora sim está sabendo aproveitar o tempo livre de trabalho com o seu treinador para colocar as coisas cada vez mais no seu lugar. E o que ajuda o Vasco a pensar em sair da zona do rebaixamento, que a galera de cima continua ali e também baixa, né? Não pontua,
não sai ali da situação. O Inter tem semifinal de Libertadores, São Paulo tem final de Copa do Brasil. Tá tudo embolado. E o Vasco Por isso que eu falei esperança, viu, professor? Porque o Vasco, apesar desses bons resultados, 2 vitórias seguidas, por exemplo, continua na zona do rebaixamento. Jogando bem. Na 18ª posição, é isso? Isso. 18ª, 23 pontos, mas está a 2 pontos de igualar o Bahia, por exemplo, que tem 25. Já esteve muito pior o Vasco, muito mais longe de sair. E como destacou bem a Natália, tem um pessoal ali em cima também que não sai do lugar. O Santos, o próprio Bahia. O Santos, apesar da última vitória, um tempão sem sair dali, daquela posição. Goiás, Santos, Cruzeiro, Bahia, Goiás, Corinthians, Inter. Cruzeiro. E a tabela conspira a favor, são 2 Sim. confrontos diretos. Quando você depende só de si, em tese, a confiança aumenta. Para alguns não, Tem né, possibilidades, mas aí quando você sabe que é melhor depender dos outros. Tem opções de escalação. Ontem, por exemplo, o Peck não sai jogando. E o Peck contra o Fluminense foi um dos principais jogadores. Não é um time certinho que só tem aqueles 11. Ele tem até opções que ele criou, mérito desse trabalho. O cobertor está menos curto. Você sabe que belo trabalho, viu? O nosso coordenador do programa de hoje, o amigo Pedro Ferrari, ele já me falou 3 vezes aqui, fala da torcida, o quanto é importante a torcida do Vasco. Que espetáculo. Além de ter família no Rio de Janeiro, recentemente morei no Rio de Janeiro de novo, 3 anos. Eu acho que o Vasco usou muito mal nos últimos anos, com muita desorganização de seus dirigentes e tal, a enorme, apaixonada torcida que tem não só no Rio de Janeiro, mas por todo o Brasil. O Vasco tem potencial para ser um gigante da América do Sul. Torcida nacional. Se eu estiver errado ou exagerando, se vocês discordam, por favor, falem aqui. Na minha visão, o Vasco, se souber usar o potencial que tem de torcida, de tamanho de torcida e de paixão, ele tem potencial para ser um gigante, sim, Claro em todos os sentidos. A importância da torcida, como em todos os grandes clubes, é gigante. Mas, vocês sabem minha visão, se não tiver time, não tem torcida que empurre. O time, quando junta o time, né, com a torcida, aí dá isso que a gente está vendo. A festa é muito bonita, não é novidade. Ontem teve como novidade aquilo que a gente viu agora, né? Aquela figura que eles puxaram com Resistiremos ali e tal. Foi um reencontro da torcida com o time em São Januário, porque o Vasco tinha o estádio havia sido interditado pelas autoridades de uma forma com argumentos bizarros. E a torcida comemorou esse reencontro, ainda mais um reencontro com uma goleada como aquela. Agora, o que você fala do Vasco, a torcida do Vasco é uma das maiores do país já há muito tempo, só que o clube passou por 20 anos de autodestruição. É o que eu falei, em outras palavras foi o que eu falei. O Vasco se autodestruiu desde a virada do século. Os gestores, né, os dirigentes. Sim, mas os dirigentes estavam lá porque o próprio clube os colocava lá. Essa é a grande questão. E agora, esse momento é engraçado, né? Quando essa gestão do Vasco, não da SAF, do Vasco, ela tem feito um trabalho no sentido de resgatar essa identidade do Vasco anterior. A identidade do Vasco, clube popular, com origem nas camadas mais baixas da sociedade, que superou uma série de problemas, de dificuldades, de preconceitos. E nesse momento que essa identidade tenta ser recuperada, vira SAF, né? Aí muda um pouco o destino, o comando, mas ainda assim parece que agora, com essa questão do campo sendo resolvida, a torcida volta a ter esse orgulho e o Vasco conseguiu essas 2 vitórias usando um uniforme que remete justamente à época lá do seu início, são as camisas negras, né? Que fazem referência ao histórico do Vasco lá dos anos de 1920 e que resgata um pouco dessa energia. Então, eu acho que é o momento da torcida se identificar com essas lutas históricas do Vasco contra o preconceito, a favor das camadas mais pobres, e no momento em que o time dentro de campo consegue se reencontrar. Se conseguir dentro de campo manter um pouco de estabilidade, tem eleição chegando aí, a eleição não é para a SAF, é para o clube, mas sempre gera internamente rusgas e problemas e tal. Se o Vasco conseguir passar por isso, ele pode voltar a crescer e responder dentro do campo a torcida que sempre teve. Só mostra como essa o Vasco sinergia, é gigante, né? sinergia campo, arquibancada,
maravilhosa e tem tudo para dar certo quando o Vasco tem um time bom, com bons jogadores, com bom técnico, com organização e com uma torcida apaixonada. E resumindo o que eu quis dizer, eu falo em, por exemplo, programa de sócio-torcedor, marketing, grandes patrocinadores. O Vasco tem tudo para conseguir o que o Flamengo tem potencial, apesar da torcida do Flamengo ser maior, o que o Flamengo consegue, o que o Palmeiras consegue, o que o Corinthians consegue, porque também tem uma torcida gigante e fiel. A torcida do Vasco é fiel. Basta os dirigentes, seja SAF ou não, fazerem um trabalho sério e explorarem esse potencial que tem o Vasco, na minha opinião. O Vasco nunca deixou de ser top 5 de torcidas do futebol brasileiro, em qualquer pesquisa que você faça, em qualquer tempo. E só mostra a grandeza, esse fato do clube ter sido dilapidado nos últimos 20 anos, e não é pouco. Você pensar que uma pessoa de 15, 16, 18 anos não viu o Vasco do jeito que ele merece, olha só, você não pode deixar o tempo passar em futebol também, porque você vai ficando para trás. O Vasco, eu falei em top 5, o Vasco sempre foi, antes dessa derrocada, brigava ali para top 3 das torcidas. Era Corinthians e Flamengo, o resto o Vasco briga com o Palmeiras e São Paulo. Aí o tempo passou, a gente já vê algumas diferenças hoje. Você viu o que o Ramon Dias falou? Não que ele tenha menosprezado o São Januário, não é isso. Mas ele disse que o Vasco merece um estádio maior. Claro. Porque ele já percebeu que o Vasco lota o Maracanã fácil, sozinho. Sim, e ele vem de um país geograficamente menor, com menos população. Ele percebe o que é a força desse time, dessa torcida que é bem feliz, norte-sul deste Brasil. Né? Porque ainda tem isso, é uma torcida nacional. Antes de falarmos de Payet, titular, uma pergunta para você, que você citou o Ramon Dias. Mais ídolo como técnico ou como jogador do River Plate? Acho que pergunta não dá pra difícil? separar, não. Acho que como os dois. Os dois? Os dois. Boa. Então vamos lá com números do Payet. Titular pela primeira vez, não foi? Iniciando o jogo. Iniciando o jogo. Olha aí, ó. Liberté, Égalité e Payet. Payet em Vasco 5, Coritiba 1 pelo Brasileirão, 60 minutos, uma assistência. 31, aliás, linda jogada, hein? Foi no gol do Rossi. E participação. Bela jogada. 19 passes no ataque, 5 cruzamentos e 3 dribles certos. Professor, é categoria e experiência no meio-campo do Vasco. O cara é diferente. Sabe quem mandou mensagem? Dodô da Colina? Dodô da Colina. Sério? Mas tá chorando. Tá emocionado. Tá chorando? Tá chorando. Teve que parar de comer o pãozinho dele que tava ficando molhado, de tanto chorar. Ele gostou do que eu falei emocionado. da Ele torcida do Vasco? tá cantando meu iaiá, meu ioiô. Não, essa e agora altura. começou a Feliz da falar vida. do Payet, então ele tá assim, maluco em Um casa, abraço correndo de um para o lado pro Dodô da outro. Colina, que nos acompanha. O Payet ainda não é o jogador que pode ser. Ontem É começou- o que não pode ser, É. que não é. Ah, mas tem uma condição física. será, Mas tem uma condição física aí também, né? Sim, em função disso. Sim. Mas é um passo de cada diferente, vez. mas é um passo de cada diferenciado. vez. Ontem começou jogando. E aí vai ganhando mais ritmo, vai entrando É mais em diferenciado. forma. Já faz a Tecnicamente. diferença com todos os senões. É. uma continuidade, e ele é mais jovem, do que representou o Nenê para o Vasco. Com um time melhor, num momento melhor, com uma SAF. Belo investimento, bela jogada do Vasco em todos os sentidos, né? Um cara comprometido, né? Você percebe que ele está comprometido, ele está interessado na história do Vasco, interessado em fazer parte desse processo. E está tendo gente ao lado disposta a fazer o pim-pam-pum. Mas levou no meio das pernas do Rainer ali, hein? Professor, qual a nota de Payet, professor? Você que é o mas cara não é da o Dodô. bola de prata, Tá professor. tarde ali, Mas tá- não é o tá Dodô deixando da ele. Colina votando, é o professor Celso Zé. Se for o Dodô, é 10. Não, 10 de 10 de Louvor. 10 vezes 10. Louvor. Depois foi um 8, né? Nota 8 pro Payet ontem? Eu daria um 8, sim. Você tá bonzinho, hein? Uma participação importante. Então tá certo. Tem a necessidade, filho. O Vasco precisa ganhar esse negócio. Professor, aí. não é o Verrete, não, é o Payet, hein? Verrete mais ainda. Então você dá 10 pro Verrete? Não, 8,5. Caramba, De o meio e professor meio. deu 8 pro Payet. Tudo bem, jogou bem. Ontem, mas- para mim, os melhores foram Verrete, Paulinho e os laterais, Qual especialmente foi o a Piton. nota do Mbappé na final da Copa, hein, professor? 9. Oi? 9. Não tem break? Você queria dar quanto? Pra... Professor, você tá de brincar. Maior final, acho que da história. dei Pelo menos das 9, que eu você vi. quer dar o quê, então? Pelo menos das que eu vi. 10? Não, porque você deu. Não, que a tem gente mais tá. uma pra Eu dar. tô